Hoje vamos conversar com o Dr. João Alexandre, psicólogo, e o assunto Dia de Finados, como lidar com a perda. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu? Eu que agradeço poder estar falando de um tema que é tão importante, né, que faz muita diferença, né, quando ele é compreendido e entendido. Então, doutor, nós vamos falar sobre os sentimentos, né, que passam pelas pessoas que sofrem uma perda. Às vezes elas não sabem se o que elas estão passando é certo, se tem que parar de chorar e seguir em frente. Aí fica aquela dúvida, né? Será que eu estou lamentando demais? Será que já passou da hora de eu parar de chorar? O que você diria para uma pessoa assim, doutor? Olha só, é muito importante que a pessoa, quando ela perde alguém, né, quando ela está na fase de luto, que é como a gente chama, que ela possa mergulhar nisso. A nossa sociedade, ela lida muito mal com os sentimentos de perda. A gente tende a tentar tirar a pessoa da dor dela muito rápido. E a dor, ela faz parte do processo de amadurecimento. Então eu devo deixar a pessoa sofrendo um pouco, e isso não me torna uma pessoa ruim por deixar o outro sofrer. Pelo contrário, eu estou ajudando o outro a amadurecer. É um estágio que ele passa para poder ir se desprendendo aos poucos, e se desprendendo no bom sentido, daquela pessoa que foi tão querida. Porque a dor, quando ela vai evoluindo e amadurecendo, ela vai se tornando uma saudade. A dor pela dor é ruim. Agora, o amadurecimento dela traz muitos benefícios. Porque aí eu posso lidar melhor com o mundo, com outras situações, né, de perdas. Então é importante que a gente respeite a dor de quem perdeu alguém. A gente vê muito, né? As pessoas falam, não fica chorando não, é mais difícil assim, você tem que enfrentar e continuar, seguir em frente. Às vezes é porque as pessoas que estão em volta, né, doutor? Eu penso assim, não estão sabendo lidar também com a situação de o que eu falo, o que eu faço, né? Exatamente. Tocou num ponto importantíssimo. As pessoas, elas não sabem quem está em volta. Normalmente, e normalmente assim, em grande escala, não consegue lidar com a dor daquela pessoa. As pessoas se sentem muito incomodadas em ver alguém que elas amam sofrendo daquela maneira. Só que aquilo faz parte, você está se despedindo de alguém que você ama muito. Você não vai mais encontrar com aquela pessoa. Então a dor é muito grande, é uma dor descomunal. Tanto que o primeiro estágio da fase de luto, né, quando a gente perde alguém, é o estágio da negação. É comum ver pessoas assim, gritando, não se vá, não queria ter perdido você, me perdoa. A pessoa, ela entra num estado quase que de acreditar que aquela pessoa que se foi ainda está viva ali com ela. Então ela acorda, durante a noite fica procurando aquela pessoa, durante o dia olha para o local que a pessoa estava e vê que ela não está ali. Isso tudo é muito sofrido e dói demais. Mas é o atravessar dessa fase que faz com que a pessoa pule para a próxima fase, que já é uma fase onde vem os sentimentos mais de raiva, que é essa raiva que faz a pessoa entrar na ação, de ter que organizar as papeladas, né, de ter que verificar como é que vai ser o velório, tudo isso, né, que envolve o processo do enlutamento. Mas essa raiva é de quê? De si próprio, do outro que se foi? Que raiva essa é essa, às doutor? vezes é da vida, é de Deus por ter tirado aquela pessoa. Às vezes pode ser do acidente ou da doença que levou o ser amado. Pode ser uma raiva própria de não ter sido uma boa pessoa com aquela que se foi. Pode ser um sentimento de culpa, né, que fica. É uma mistura tão grande que, se a pessoa não se dá conta do que está doendo dentro dela, a tendência dela é voltar para a fase da negação. É ficar com aquela sensação de, poxa, podia ter feito diferente, deveria ter falado tais coisas, deveria ter dado mais amor. E aí é uma sensação de negação, porque não tem mais como fazer aquilo. Né? Aquilo passa a ficar doendo tanto que a pessoa começa a querer negar. E ela encolhe aquilo dentro dela. É como se eu escondesse dentro de uma caverna, lá dentro de mim, os sentimentos que estão me fazendo sofrer. Isso cria um desconforto enorme, pode virar uma doença. Eu já tive um caso de uma moça que ela tinha perdido o marido e tinha sido um acidente bem grave, e ela desenvolveu uma enxaqueca por conta dessa perda, porque ela não conseguia lidar com a dor. Porque o acidente tinha sido tão súbito, né? Ninguém esperava um negócio daqueles, né? E aí ela passou a ter uma enxaqueca, porque ela vivia na negação. Ela olhava para a porta, esperando que ele voltasse do trabalho. Foi algo bem triste até. Os amigos ficavam o tempo inteiro tentando colocar ela para cima. Foi quando ela mergulhou na dor, ela passou uns 4, 5 dias em casa, ela chorava. Ela às vezes me ligava. Foi aí que ela saiu. Lá pro 6º dia ela ligou e falou,
João, olha, agora eu estou conseguindo começar a olhar para a minha vida, a respirar, mas esses 5 dias que eu passei trancado no meu apartamento foram muito sofridos. Mas eu precisei disso. Eu me lembro dela falando, foi muito bonito o processo de retorno dela para a vida. Mas ela precisou viver a dor. As pessoas que sofrem perda, elas têm que ouvir, né, entrevistas como essas. E as pessoas que cercam também, voltando ao nosso assunto dos amigos, né, que estão em volta, que ficam tentando, né, afastar a pessoa da dor. E muitas vezes a pessoa se sente até culpada de ainda estar chorando, de ainda estar sofrendo, porque os amigos ficam, mas você não para de chorar, né, doutor? Essas pessoas também precisam ser orientadas de que a pessoa que sofreu uma perda precisa de um tempo, né? E o luto, ele acontece em várias situações, né? Pode ser um término de um relacionamento, pode ser um término de um namoro, pode ser a perda, por exemplo, quando eu estou atendendo atletas de campeonatos, você vive dor sempre que você perde alguém. O sentimento da tristeza, ele é um sentimento que ele só existe se você perder algo ou alguém. Não tem outra hipótese para ele existir. Então, se eu vir e falar assim, eu estou triste porque eu perdi meu voo. Então, tudo bem, eu perdi um voo. Existe algo que foi perdido, que foi deixado, que eu não consegui alcançar. E quando a gente perde um ente querido, alguém que a gente ama muito, esse sentimento ele vem com tudo. Então, não tem outra opção para eu sentir. Eu não vou sentir alegria, eu não vou sentir raiva. A raiva vem depois. Mas ela vem para poder segurar a minha tristeza, porque senão ela me dominaria. As pessoas, quando libertam o outro para mergulhar nas próprias emoções, elas conseguem acolher a dor do outro. E esse colo que as pessoas dão para a pessoa que está sofrendo, né, pela morte do outro, faz com que elas se curem muito mais rápido, com que elas consigam se sentir amadas até para fazer a transformação. Então é muito melhor você sentar do lado de alguém que perdeu uma pessoa querida e dar o seu apoio, abraçar, dar carinho, sem ficar tentando resolver o problema. Ela só está precisando de alguém que fique do lado só. Isso vai fazer com que ela vá se levantando. E aí, se ela tiver, claro, né, isso é uma pessoa que está atravessando a fase do luto de um jeito mais tranquilo. Aquela que está se sentindo culpada, sentindo que ficou devendo alguma coisa para a pessoa que faleceu, aí é interessante essa pessoa procurar uma ajuda para poder ir dissolvendo essa dor. Porque já é uma dor que é um pouco mais complexa, né? Porque se enrola na fase que eu expliquei da negação. É como se a pessoa não assumisse que aquela outra pessoa foi embora. E o dia de finados é um bom dia para refletir sobre isso, doutor? É maravilhoso. É um dia assim que é bem bacana, porque o dia de finados, eu utilizo muito ele para as pessoas fazerem um ritual. Quem perde alguém e desenvolve esse sentimento de culpa, é um dia excelente para poder você ir até o local, né, que a pessoa foi enterrada, né, onde foi feito o sepultamento, e poder fazer uma despedida, porque às vezes essa despedida não foi feita. Você chegar a escrever uma carta, colocar, ou então chegar e conversar, como se estivesse falando com a pessoa. Isso ajuda a sair da fase da negação, porque você acaba mergulhando na fantasia e liberando isso. Se a pessoa não quiser ir no dia de finados, vai em outro dia qualquer, porque às vezes o cemitério fica menos cheio, né, em outros dias. Também ajuda. É porque o dia de finados é um dia que está todo voltado para isso. É um dia que está todo mundo mais concentrado, mais quietinho, relembrando, né, dessas pessoas que se foram. Então é um bom dia para fazer isso. E uma outra coisa só para acrescentar também, que é muito boa e forte para se fazer no dia de finados, quando a pessoa chegou no estágio da saudade, de sentir uma saudade boa, gostosa daquela pessoa que se foi, é importante você parar de vez em quando para pensar naquela pessoa e no quanto que ela somou na sua vida e em quem você é hoje. Porque a sua identidade, grande parte dela, envolve também as pessoas que passaram pela sua vida. Então é importante eu me conectar com essas pessoas que se foram num movimento de honrar a participação delas na minha vida. Esse é um movimento que é muito bonito e traz muita força quando ele é feito, né? Com certeza. Doutor João Alexandre, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Espero poder conversar outras vezes com o senhor. Olha, eu que agradeço. Foi um prazer ter participado e poder estar falando desse tema. Eu gosto muito dele, porque é um tema que quando as pessoas passam a entender mais sobre ele, a dor começa a diminuir mais rápido e ela passa a ser mais respeitada, que é o que ela está pedindo. Tá certo, doutor Alexandre, mais uma vez obrigada. Agora vamos conversar com o doutor João Alexandre, psicólogo, e o assunto Dia de Finados, como lidar com a perda. É um prazer ter a sua